ao Senhor glória, devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Agora a gente vai dar um pulinho lá em Isaías, rapidinho. Livro de Isaías. Bora ler o capítulo 6. Bora ler do verso 1 ao verso 3. Livro de Isaías, capítulo 6, dos versos 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, eu disse toda a terra, está cheia da sua glória. Me faz um favor, desocupa suas mãos agora. Desocupa suas mãos. Se possível for, pega na mão desse crente pentecostal que estiver do seu lado. E ora com ele agora, por gentileza. Pai, te dou graças, porque por mais uma vez o Senhor nos deu o rico privilégio de poder estar aqui agora na tua presença. Pai, te louvo e te engrandeço por tudo que o Senhor nos fez até aqui. Espírito Santo, obrigada pelo livramento que o Senhor nos deu naquela estrada ontem. Obrigada pelo Senhor ter trazido cada irmão, cada irmã que aqui presente está. Senhor, fala conosco de uma forma estrondosa. Fala conosco, porque é o que nós vimos, é o motivo do porquê viemos aqui. Viemos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Então, Pai, fala e não te cales nessa noite, em nome de Jesus. E você diz um amém. Agora você vai sentar e você vai cantar. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim. É que meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno trono, ouve tua voz e deixe-me. Amém. Gente, é o seguinte, esse texto que ora acabamos de ler e acabamos de meditar é um texto ambos bastante conhecidos. Salmo 29 nos convoca, nos estimula a adorarmos a Deus. E no capítulo 6 do livro de Isaías, por incrível que pareça, não é tão diferente. Porque em Salmos 29 a gente está vendo adoração. E em Isaías 6 a gente vê entrega. E a gente sabe muito bem que os dois são interligados. Não existe adoração sem entrega, e não existe entrega sem adoração. Vou repetir isso daqui. Não existe adoração sem entrega. Não existe
existe adoração sem o seu corpo e a sua alma. Quando você canta e apenas emite palavras da sua boca, são apenas letras magníficas. Mas agora, quando a gente fala de adoração, a gente está falando de, inclusive o hino da harpa fala, né? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Isso é adoração. Adoração não é apenas você falar. Adoração não é apenas você emitir palavras, mas a verdadeira, fundamental e a melhor adoração que você pode oferecer para o seu Senhor é a sua entrega, se entregar por inteiro, adorar por inteiro, cantar por inteiro, pregar por inteiro. A adoração de verdade é quando se tem entrega, e é isso que a gente vê em Isaías 6. A gente vê um homem que está se entregando, a gente vê um homem que está se derramando, e isso acontece por conta que ele viu a glória de Deus. Porque quando nós temos um encontro imediato com o Espírito Santo, é impossível, eu disse, vou repetir, impossível você entrar e sair da mesma maneira. Quando você tem um encontro de verdade com Deus, é impossível você ser a mesma pessoa. O exemplo disso é nosso, aleluia, missionário Paulo. Ele é o próprio exemplo disso. Em Atos 9 ele é uma pessoa, em Atos 16 ele é outra pessoa totalmente diferente. Em Atos 9, antes do versículo 4 inclusive, a gente vê um homem que está 100% revoltado com os cristãos. A gente vê um homem que está 100% com ódio dos homens e mulheres de Deus, meus jovens. Porque Paulo, antes ele fazia parte daqueles que queriam calar a igreja. E eu vou abrir um parênteses e me desculpe, mas eu não posso sair daqui sem antes de falar isso. Jovens estão tentando calar a nossa voz, estão tentando não nos deixar falar que o certo é certo e principalmente que o errado é errado, tentando enviar na nossa mente coisas, blá blá blá, blá blá blá, parará, dizendo que isso pode, aquilo não pode, tentando nos botar em um padrão em que não nos cabe por conta que servimos a Jesus Cristo. Estão tentando nos colocar numa atmosfera em que não nos cabe. Eu vou dizer isso daqui, Jesus: nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos no mundo, mas essa não é a nossa morada. Os homens cantaram aqui: o encontro ainda está por vir, o encontro já já vai acontecer, e eu e você precisamos estar preparados para esse encontro. Eu e você necessitamos, jovens, estar nos revestindo a cada dia, santificando a cada dia, purificando a cada dia, orando a cada dia, jejuando a cada dia, renunciando a cada dia. Na Bíblia nos diz que vigiai e orai. Vigiai e orai. E olha só que interessante. Está falando orar primeiro? Não. Está falando vigiar. Porque esse aqui, eu brinco que eles são um casal. O vigiar e o orar é um casal. Não existe orar sem vigiar, não existe vigiar sem orar. Porque daí, se fizer um só, me desculpe, mas é sacrifício de tolo. Então tem que ser os dois como um casal. É um casalzinho aqui, ó. A vigilância e a oração. Tá entendendo? Vigiar, por causa que o inferno tá aí, com um banquete nele. Porque, bora parar de ser hipócrita, vamos? Você acha mesmo que o inferno tem para oferecer é ruim? Você acha mesmo? Não, você tem coragem de olhar para mim, cara, e dizer que o que o inferno tem para te oferecer é ruim? Meu filho, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para os olhos carnais, quem olha se lambuza, faz negócio de todo, é uma maravilha. Para os olhos carnais. Quer ver uma coisa? Vou te falar. Isso daqui os homens vão se identificar. Tá lá José, na casa do patrão, a patroa, tchutchuquinha,
acha? Tu acha, mas vambora. Tá lá José, aí pra facilitar o acesso, não tinha nenhum impedimento. Ela ainda ajuda, olha só pra você ver como o inimigo é ardiloso. Ela ainda olha e diz: senta-te comigo. Se fosse um homem carnal, se ele estivesse ali na sua posição carnal, ele olhava e dizia: vambora, minha filha. Se fosse nos olhos carnais, se ele estivesse ali 100% na sua material, bora botar aqui para você poder me entender, ele iria se deitar com a mulher do Potifar. Se ele não tivesse revestido das armaduras espirituais, você lembra de Paulo falando? Efésios 6, revestido das armaduras espirituais. Você lembra disso? Se José não tivesse revestido das armaduras espirituais, ele teria caído. Se José não tivesse vigilante em constante oração, ele teria cometido este pecado. Mas não, sabe o que ele faz? Ele bate o pé e disse: não, porque daí eu estaria pecando contra Deus e contra o meu Senhor Potifar. Ou seja, ele não nega seus princípios. Ele estava no Egito. Eu vejo um monte de pregador dizendo assim: José do Egito. Negativo, José no Egito, porque ele não é do Egito. Ei, será que você pode liberar essa palavra para o crente que está do teu lado? Você está no Egito. Não, para, cara de profeta, dá um caramba assim para a Suzy e diga: você está no Egito. Fala para ele: você está na Babilônia. Alamai, Jéssica. Você está na Babilônia, não é? Você não perde. Oremanta, que me graça, que me dará saia. Você é da Babilônia, meu querido. Você é do Egito, minha querida, mas você não pertence. O seu DNA não é egípcio. O seu DNA não é babilônico. O seu DNA é israelense. O seu DNA é de judeu. Você pertence ao Deus do céu. Não permita que Babilônia te influencie. Ei, jovens, não permita que Babilônia te influencie, não. Não permita que o Egito venha te consumir, venha entrar em que você, porque o TikTok está entrando, o Kawaii está entrando, mas ei, não permita que essas coisas influenciem você. O que o inferno mais quer é te parar. O que o inferno mais quer é te ver caído. Eu falei isso agora há pouco, e eu vou te dizer uma coisa, mas ele não vai conseguir, porque aqui, enquanto existe uma igreja revestida, ela vai, Jéssica. O inferno está tentando paralisar a igreja. O inferno está tentando paralisar você, porque quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você. O inferno quer te ver parado, mas ele não vai conseguir, porque hoje você vai se revestir das armaduras espirituais. Revista-se, olha enquanto há tempo, hein? Deixa eu te falar. Olha enquanto há tempo, busca enquanto há tempo, jejum enquanto há tempo, porque o noivo já está vindo. E olha só, para você ver como uma oração ela tem poder. Para você ver como uma oração tem poder. Daniel. Gente, Daniel é um menino show de bola. Porque vem comigo. Aquele menino, aquele jovem, ele orava 3 vezes ao dia. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não estou falando nem de quantidade, eu estou falando de intensidade. Porque aquilo ali era um fogo que queimava no coração daquele menino, tão grande, tão forte, tão terrível. Porque muitas vezes a gente fala que é questão de quantidade. E se eu te falar que é por causa de intensidade? Porque muitas vezes a gente tem o costume de dizer: não, eu preciso orar mais tempo, eu preciso orar mais de meia hora. Eu vou te falar uma coisa. Se você começar, porque muitas vezes é difícil, porque orar não é fácil. Você ficar lá de joelho dobrado mais de 10 minutos é complicado para o nosso carnal, porque o nosso carnal não está preparado. Paulo disse: o espírito está forte, mas a carne é fraca. A nossa carne não está preparada para mais de 1 hora de joelho dobrado. A carne não está preparada para meia hora de jejum. A carne
não está preparada para se revestir. Negativo. Mas é por este motivo que nós devemos empenhar em cada minuto, matarmos a nossa carne. Como? Tem um texto que diz: seja fiel no pouco, que no muito te honrarei, não é? Então vem comigo. Se você começar a orar durante 5 minutos, ora 5 minutos, amanhã você já vai estar orando 10. Depois de amanhã você vai estar orando 15. Depois de amanhã você já vai estar orando 20. Depois de amanhã você já vai estar orando 25. E assim por diante, mas vai alimentando isso. Porque quando mais você alimenta, mais essa semente cresce. Porque hoje em dia estamos vivendo em uma geração que quer tudo no vapt-vupt, mas não é assim. O reino dos céus trabalha, cada um é no seu tempo. E se o seu tempo for devagar e estiver um pouco mais lento, fica calmo. Você pode não estar vendo, mas essa semente está crescendo. Fique em paz. Você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas essa semente que você plantou está gerando fruto. Você pode não ver, você pode não analisar, você pode não enxergar, mas aquilo que você alimentou, aquilo que você plantou está gerando, está gerando, está gerando. Libera essa palavra para esse crente que está do teu lado e diga para ele: você não está vendo, lá vai, Jessa. Fala para ele: você não está enxergando. Fala para ele: você não está enxergando, mas libera essa palavra. Está gerando fruto, está gerando, está crescendo, está frutificando, está se mantendo de pé. Você não está enxergando, mas está crescendo. Daniel, quando ele chega na Babilônia, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele bate o pé e não se contamina com o manjar do rei. E olha só que coisa interessante. Em Isaías 6, a Bíblia diz que o Isaías, ele entra no templo no ano que morreu o rei Uzias. Lembra que a gente falou? Renúncia? Pois bem, porque no ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia nos diz que Isaías viu a glória de Deus. O que ele viu? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e viu anjos, e cada anjo tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Agora presta atenção, isso tudo ele viu no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. No ano que morreu o rei Uzias, eu fiz. No ano que morreu rei Uzias, aconteceu o que? O meu ministério se levantou no ano que morreu rei Uzias. Eu vim próspero no ano que morreu o rei Uzias. Minha família virou uma bênção no ano que morreu rei Uzias. O que você está falando, Ana Júlia? Eu estou falando para uma série de pessoas que quer ver a família crescer. Eu estou falando para uma série de pessoas que quer ver o seu ministério se desenvolver. Eu estou falando para uma série de pessoas que quer ver tanta coisa evoluindo, mas não mata o Uzias. Não mata o seu Uzias. E sabe qual pode ser o seu Uzias? Pode ser o celular. O seu Uzias pode ser certas coisas, áreas da sua vida que está te impedindo de evoluir. E Deus está dizendo: só vai evoluir no ano que você matar o seu Uzias. No ano que você matar o seu Uzias, vai acontecer. Ela vai, Jéssica. No ano que morreu o rei Uzias na sua casa, vai acontecer. Mateus 6:33. Vou saber o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. O céu está dizendo para alguém: mata os seus Deus primeiro que eu faço. Mata os seus Deus primeiro que vai acontecer. Mata os seus Deus primeiro que Deus ele vai fazer. Mata os seus Deus primeiro que grandes coisas acontecerão a partir do ano em que morrer o seu rei Uzias. É porque muitas vezes a gente quer que faça, aconteça, faz, só que a gente não mata os nossos Uzias. A gente não renuncia. E o céu está dizendo para alguém: para ter vitória tem que ter renunciamento. Para ver Jesus fazer, Jesus operar, eu e você precisamos renunciar. E além disso, a gente
porque a gente também quer que Deus faz tudo. A gente quer que Deus faz aconteça, que a gente não começa agindo. Quer dar um exemplo? Quer que eu te dê um exemplo? A gente quer que Deus abra a porta do emprego, mas não começa a enviar um currículo. A gente quer que Deus use uma casa, mas não junta o dinheiro para comprar. A gente quer que Deus faça tanta coisa, mas quer que tudo caia no céu. Dinheiro cai do céu, não, minha filha. O céu está dizendo para alguém: faz primeiro que eu ajo. Porque o céu é uma reação, mas a atitude começa em você. O céu, ele reage. Ai, diga para a irmã que está do teu lado: o céu reage. O céu, ele vai reagir à sua oração. O céu, ele vai reagir à sua atitude. O céu vai reagir no seu ato a partir do momento em que você fazer. Deus vai fazer a partir do momento em que você também fazer. No ano que morreu Isaías, eu vi o Senhor, eu vi a glória. Coisas grandes aconteceram no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu Uzias. E presta atenção, a Bíblia nos relata que isto tudo começa a acontecer agora, quando o anjo ele pega uma brasa viva tirada do altar e queima a boca de Isaías. Quando ele queima a boca de Isaías, a Bíblia diz que e toda foi tirada e expiado o teu pecado. Foi retirado todo o pecado a partir do momento que o anjo ele taca ali uma brasa na boca de Isaías. E você sabe o porquê, o motivo que o anjo ele queima a boca de Isaías? Sabe? É porque é o seguinte: para início de conversa, Isaías ele falava mal do A, mal do B, mal do Y, julgava todo mundo, mas ele mesmo não via o nosso próprio pecado, porque para conversar, apontar pecado dos outros é bom, apontar erro dos outros é bom demais. Só que quando a gente tem, eu falei isso inclusive, é que quando a gente vê a glória de Deus, isso nos constrange. E isso não faz a gente dar glória, isso não faz a gente pular, sapatear. Isso faz a gente reconhecer o nosso eu. Isso nos diminui. Quer ver uma prova? Moisés, lá na sarça ardente: Senhor, o Senhor é eloquente. Ele se reprimiu porque ele viu a glória. Isaías se reprimiu porque viu a glória. Então, presta atenção. Isaías, ele se reprime, ele vê o seu eu a partir do momento em que ele tem um verdadeiro encontro com Deus. E olha que é crente, a gente não está falando de gente do mundo, a gente está falando de um cristão, a gente está falando de alguém que conhece a palavra. Sabe por quê? É porque tem gente com mais de 20 anos de crente e que não se liga. Está mais de 30 anos dentro da igreja, mas ele não percebe, ele não entende e não teve um verdadeiro encontro com Deus. Isaías, ele agora, ele vai ter um encontro, porque o que Deus tinha para a vida de Isaías era algo muito tremendo. O que Deus tinha sobre a vida de Isaías era algo lindo. Só que fazia-se necessário ele renunciar, que foi o que Daniel fez. A gente estava falando que Daniel foi posto sobre ele um banquete extraordinariamente lindo. Era lindo, maravilhoso. Só que ele decide não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia da origem. Presta atenção. Ele sabia da origem do preparo, de como ela fez aquela comida. E por conta que ele saber, ele prefere não experimentar, porque tem gente que é tão hipócrita que sabe
está pegando porque aí insiste no erro. Tem gente que sabe que está errando, meu pastor. Tem gente que sabe que está pecando, mas ainda assim ele insiste, ele persiste, ele vai e se lambuza mais do pecado. Só que Daniel, ele sabia da origem. Daniel, ele sabia de todo o preparo ali. Então ele decide não se contaminar. Ele decide renunciar. Ele decide se purificar. Porque muitas vezes pessoas olham para nós jovens e dizem assim para a gente: tem problema não porque pastor não está nos vendo. Tem problema não porque mamãe não está nos vendo. Não tem problema porque líder não está vendo. Só que Daniel me olha e diz assim: minha mãe pode até não estar me vendo, meu pai pode até não estar me vendo, mas o Deus que está no céu está me vendo. E é a vontade dele que conta. Então presta atenção. Eu e você necessitamos nos purificar. Nos santificar não é para o homem ver, mas é para que naquele grande dia a gente possa escutar o entrai os benditos de meu Pai. A gente se purifica não é para ter um status de religioso, porque tem gente que faz isso. Tem gente que gosta de postar lá no Instagram, postar com a Bíblia na mão debaixo do braço e dizer: tá indo para o monte, só que fora dos stories não tá nem aí com a vida com Deus. E deixa eu te falar, a gente tem vida com Deus é para se santificar, para nos purificar, para que naquele grande dia a gente possa subir. Então a Bíblia nos diz que Daniel, ele se certifica. Daniel, ele se separa. E olha só para você ver como o negócio de Deus está dando certo. A Bíblia nos diz que Aspenaz, chefe dos eunucos, a Bíblia diz que está lá ele conversando com Daniel. Quando ele começa a conversar com Daniel, a Bíblia nos relata que Daniel já prazo de 10 dias. Repita comigo: 10 dias. 10 dias Daniel pediu para não experimentar daquela comida, experimentar verdura, legumes e água para ele beber. Só que a Babilônia deu um período de 3 anos para que aqueles jovens que estavam junto com Daniel viessem comer da mesma comida, da mesma bebida, do mesmo tudo. Entre o rei experimentava. E lembra do que eu falei para você? Que o que o inferno tem para nós não é ruim, é excelentemente bom. Pois bem, eles não estão bebendo qualquer vinho, eles não estão comendo qualquer comida. É a comida que o rei come, é a bebida que o rei bebe. Mas a Bíblia nos relata que mesmo assim Daniel, ele não se contamina. E como eu disse, Daniel pede 10 dias, mas Babilônia pede 3 anos. Babilônia dá 3 anos para ele se contaminar, mas Daniel, ele dá 10 dias para dar uma reviravolta naquele negócio todo. E a Bíblia nos relata, sabe o que? É que eu imagino, parece que eu estou vendo Deus olhando dos céus à terra e dizendo para Daniel: Daniel, eu sei quando você tem se policiado, eu sei o quanto você tem se santificado, e por conta da tua fé, por conta da tua perseverança, eu honrarei não apenas você, mas honrarei os que estão com você. Porque a Bíblia nos diz que não está Daniel sozinho nessa não, meu irmão. A Bíblia nos diz que está lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e chama no jejum, e chama na oração, chama na busca pelo Espírito. E a Bíblia nos diz que Deus honra aqueles jovens por conta que escolheram se santificar. É por isso que eu digo: o altar ele não toma, o altar ele devolve. E se brincar 10 vezes mais, deixa eu te falar uma coisa: nunca é demais se renunciar, porque o que o inferno impregna na nossa mente é: nada vale, diz o comprador. Isso está lá em Provérbios. O povo olhando para a gente e dizendo assim: do que adianta estar mexendo esse negócio azul, essa jardineira? De nada vai adiantar você está buscando a Deus. O inferno olha para nós jovens e dizendo: de nada vai adiantar essa busca pelo Espírito. E o Provérbios vem dizendo: nada vale, diz o comprador. Mas você vai ver, vai ter valido a pena por conta daquele grande dia. Você tem noção? Você tem ideia? Eu estou fixando nessa tecla porque é a realidade. Você tem noção? Ideia de que muitos dos nossos amigos vão para o inferno se eu e você não alertarmos? Se eu e você não alertarmos, não dissermos,
ter valido a pena. Sabe quando a gente vai ver que ter valido a pena? Naquele grande dia, quando recebemos a coroa, quando andarmos pelas ruas de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, ei, nunca mais, tristeza e dor, levanta, nunca mais, verei o grande rio da vida, claro como um cristal, verei a face do meu mestre querido. Não e por conta dessa renúncia de Daniel, Deus honrou, Deus retribuiu, fez aqueles 4 jovens serem inteligentes por demais, e a Daniel deu porção dobrada, a interpretação de visão e sonhos. Isaías, a Bíblia nos diz que ele foi purificado, e após a purificação, ele escuta uma voz dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de vir por nós? E após a purificação, Isaías pensando na minha cabeça, na cabeça dele: agora que eu estou purificado, agora que eu estou santificado, agora eu posso ir, porque ele era cristão e ele sabia que o altar não é brincadeira. Agora que eu estou purificado, agora que eu estou santificado, agora que eu estou limpo, agora eu vou. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu vídeo. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Será que alguém pode dizer eis-me aqui para o Senhor hoje? Eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu vídeo e a tua vontade. Senhor, o Senhor tem feito coisas grandiosas em nosso meio. Espírito Santo, fala conosco a cada dia mais. Porque a partir do momento que o Senhor parar de falar conosco, a gente morre. Porque o que nos sustenta, o que nos mantém de pé é a tua palavra. A tua palavra nos mantém de pé. A tua palavra nos mantém vivos. E eu quero perguntar para alguém. Tem alguém aqui nessa noite que nunca foi crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e que hoje quer ou voltar, ou se reconciliar, ou aceitar Jesus agora? Se tiver alguém, por gentileza, levante sua mão. E desde já te adianto que pode ser o seu último culto, pode ser o seu último dia, pode ser a sua última oportunidade. Talvez você não tenha uma oportunidade como esta.
Talvez você não tenha uma chance como esta. Portanto, hoje é a sua chance. Hoje é a sua última oportunidade. Eu quero insistir aqui porque o valor de uma alma é muito precioso. Estamos falando aqui sobre o arrebatamento. Vai ser triste aqueles que ficarem. Porque eu não sei você, mas eu quero subir. Eu não sei você, mas eu quero aceitar. Eu quero me entregar por inteiro a Jesus. O valor de uma alma é muito preciosa. Por isso eu não vou deixar você até o horário terminar. Eu preciso te dizer isso. Ainda dá tempo de você entregar, sabe? De verdade, não estamos falando aqui a respeito de aceitar igreja, de aceitar religião. Estamos falando aqui, estamos falando sobre Jesus. Estamos falando sobre o Reino. E se eu fosse você, eu voltava para Jesus agora. Entrega a sua vida para Jesus hoje, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você tem certeza? Então tá bom. Que os céus possam te abençoar e te renovar em nome de Jesus. E desde já eu vou fazer um pedido a vocês.